Estamos em junho, o que significa que a metade do ano já passou, então eu senti que era a altura ideal para fazer um pequeno check-up aos meus objetivos anuais. Como sempre, eu uso o Notion para tudo e mais alguma coisa da minha vida. Acho que é assim a minha ferramenta favorita de organização. Então eu basicamente criei lá uma tabela com várias categorias, onde tenho todos os meus objetivos. E para além dessas categorias eu também faço um motivo pelo qual algo é um objetivo e um pequeno breakdown de como é que eu posso e vou atingir isso, assim como uma previsão da altura do ano em que eu espero conseguir, só para me dar assim mais um certo sentido de responsabilidade e de facto tentar fazer as coisas em vez só de estabelecer objetivos sem razão absolutamente nenhuma. Portanto, aquela categoria que acho que é a mais abrangente, que é o que eu uso quando não sei bem onde é que eu quero meter algo, é a pessoal. E eu vou começar por aqueles que já concluí, que foi basicamente sair de casa e arranjar um emprego, um estágio. E isso aconteceu logo assim no início do ano, a meio de janeiro. E basicamente, meio que não devia ser assim um objetivo deste ano, porque tudo o que fez com que isso fosse possível basicamente já aconteceu no ano passado. Mas de facto, eu só comecei a trabalhar e só saí de casa e estou agora a morar num país diferente em janeiro deste ano. Por isso, este primeiro está concluído e é daqueles que eu estou assim mesmo super feliz por finalmente ter conseguido algo e estar tudo a correr tão bem. E depois outro que eu concluí mais cedo do que esperava foi ir a 5 museus ou exposições. Imaginem, às vezes quando estamos em casa e na nossa rotina, acabamos por não ir a museus ou a sítios assim tantas vezes, mas quando uma pessoa viaja, acaba por fazer logo isso. Então eu recentemente estive em Paris e foram logo 3 museus em pouquíssimos dias. E aqui em Bruxelas também já fui a alguns museus, por isso, no total, eu já fui precisamente 5, que foram o Orangerie, Louvre, Orsay, o Museu da História da Europa e o Bellevue. Acho que é assim que se diz. E agora a parte triste é que foram literalmente os únicos objetivos desta categoria que eu já concluí. Mas, para ser honesta, as outras coisas que eu tenho aqui não são assim tão complexas. Eu basicamente estou aqui com um PC para ver tudo. Portanto, eu agora vou ver bem isto com atenção para ver quais é que foram os meus objetivos e a razão e o breakdown. E eu tenho aqui fazer um jantar com amigos. Isto é super simples, mas quando vocês estão numa nova cidade é um bocado difícil estabelecer assim um grupo de amigos. E algo que eu sinto muito desde que acabei a faculdade é que eu conheço pessoas aqui ou ali em diferentes contextos e deixa de haver bem aquela noção de às vezes um grupo de amizades bem conciso. Mas eu também penso que não é por estar num grupo que é desculpa para eu não ter iniciativa para organizar coisas. Então o objetivo para este ano, bem simples, é organizar um jantar. Depois também tenho ler 15 livros. E porquê é que eu achei que 15 era assim um número tão atingível? Eu literalmente ainda nenhum livro li este ano. Eu estou a ler o Sapiens desde janeiro e já se passaram 6 meses e eu ainda não acabei o Sapiens. E eu acho que sou muito aquela pessoa que anda sempre com um livro atrás, que gosta de ler vários livros ao mesmo tempo. Então dou imenso aquela ideia de eu adoro ler, estou sempre a ler, mas isso não é verdade. Eu leio muito pouco, apenas me sabe bem ter sempre um livro perto de mim ou de saber que tenho ali algo que posso ler, mas depois na prática não acontece assim tanto. Mas aqui também, para ser honesta, eu acho que nem sempre escolho os livros que são bem aquele tipo de livros que uma pessoa devora de uma só vez, então acabo por demorar muito tempo. E também o hábito de ler várias coisas ao mesmo tempo acho que acaba por atrasar todo o processo muito mais. Por isso, eu acho que se calhar não vou conseguir os 15, mas tenho até o final do ano e nunca se sabe, até agora no verão. Acho que é muito mais propício uma pessoa ler quando vai para um parque ou praia ou o que seja. Por isso pode ser que ainda me surpreenda a mim própria. Depois eu também tenho aqui um objetivo que eu não vou dizer concretamente o que é, mas é ultrapassar um medo que eu tenho. E assim, a esta fase eu já devia ter feito mais, por isso que é o que faço. Eu às vezes quando me lembro deste objetivo tento pensar no meu medo e familiarizar-me com a imagem do meu medo para não ser tão estranho, mas a verdade é que não resulta assim tanto e eu acho que preciso mesmo de ajuda profissional para conseguir ultrapassar isto. E eu pus aqui como objetivo e é aquele tipo de coisa que me dá vontade de ter aqui como objetivo porque só me relembra que isto existe. Mas agora estar aqui a partilhar isto também me faz mesmo pensar como eu de facto tenho que trabalhar nisto porque eu deixo os anos passarem. Eu já tenho isto há muitos anos, praticamente desde que eu me lembro de existir como pessoa, eu quase que tenho este medo associado a mim. Portanto, quanto mais tempo eu deixo passar, pior é. E
Eu vou completamente deixar isto passar outra vez. Depois tem aqui algo super aleatório. Os meus objetivos às vezes são super aleatórios. E eu tento meter aqui coisas que no fundo sejam coisas que eu sempre quis fazer, eu gostava de experimentar. E não são assim tão complexas, mas mais uma vez, estagnada, nunca faço nada. E o próximo é simplesmente receber uma massagem. Eu nunca fui uma massagista, eu não sei como é que é receber uma massagem, eu não sei se me iria sentir melhor ou não, mas era uma experiência que eu gostava de ter. E eu acho que é algo que eu, por acaso, vou tentar fazer em breve. Quase como um prémio, uma prenda a mim própria. Porque é algo que me deixa mesmo curiosa. Parece assim tão simples. E eu às vezes vejo imensos vídeos no YouTube de pessoas a receberem massagens. E parece sempre tão relaxante e incrível. Eu também quero experienciar isto. Eu quero ter uma experiência assim relaxante e incrível na minha vida. Depois também tem aqui um objetivo que eu meti pessoal e financeiro, que é poupar uma certa quantia de valor até ao final do ano. E eu estou ligeiramente abaixo da minha projeção do que eu deveria estar, mas eu sou capaz de conseguir recuperar isso nos últimos meses do ano, por isso não é assim tão preocupante, porque a verdade é que neste momento eu não tenho assim tanta margem para reduzir ainda mais as minhas despesas. E eu há uns meses até notei que eu andava muito neste ciclo de querer poupar. E isso me estava também a impedir um bocado de ter alguma leveza a fazer certas coisas. Então agora estou a tentar não ter tanta ansiedade às vezes quanto a gastar dinheiro a comer fora ou qualquer coisa assim, porque a verdade é que eu não faço isso assim tantas vezes ao ponto de ser assim tão nocivo para o meu budget, e acho que não é saudável para mim às vezes ter esse tipo de ansiedade quanto a ir a algum sítio e gastar dinheiro uma vez por semana ou nem isso. Por isso é algo que eu estou a tentar trabalhar até, mas em princípio as coisas vão melhorar neste campo. E também assim, nesta categoria, meti aqui conhecer 2 novos países e acho que não é assim muito ambicioso também. Idealmente eu seria fora na Europa, eu isso acho que já tenho quase certeza que não vai acontecer este ano, porque eu nunca estive fora da Europa, então é meio que um desejo para mim, mas a verdade é que neste momento planeamento e investimento não me compensa muito, mas curiosamente em breve vou ao Luxemburgo, por isso vai ser um novo país. E também eu nunca fui aos Países Baixos e acho que é algo que eu sou capaz de fazer este verão, por isso também estou on track para conseguir completar este objetivo. Depois passo para a categoria de educação. É fazer um curso que por acaso eu comecei há 2 semanas a fazer isso, por isso também este vai ficar concluído. Depois tenho aulas de pintura, que também é outra coisa que eu sempre gostei muito de fazer. Eu gosto muito de arte em geral, eu gosto de pintar e desenhar. Só que eu sinto um bocado de falta de ter algo mais sério que me faça querer fazer as coisas e que me faça de facto ter uma rotina bem implementada nesse aspecto. Então eu adorava mesmo ter aulas de pintura para andar dedicada, pelo menos durante a duração das aulas, a algo que eu gosto de fazer. E depois a última coisa que eu tenho em educação é Duolingo. Eu estou num nível muito preocupante, porque eu já faço isto há mais de 900 dias. 900! Eu às vezes, quando se fala de aplicações de aprender línguas, eu tento dizer subtilmente que tenho 900 dias e as pessoas nunca ficam chocadas. Mas também é um bocado fútil da minha parte estar à espera que alguém fique chocado só para fazer algo tão simples há 900 dias. Mas eu sinto que demonstra a minha dedicação. Mas a verdade é que nesta fase já não é dedicação, é completamente só quando chegamos a um valor tão alto, a fazer algo tantos dias seguidos, depois aquele peso de ter de deixar de fazer é enorme. Então eu acho que se eu deixar de fazer, não sou capaz de voltar a fazer 1 ou 2 vezes, porque se eu deixar de fazer vai ter de ser de vez, senão vou estar sempre a pensar há uns meses eu já ia em 900 dias. E isso não ia saber bem. Mas sim, por enquanto está tudo certo para eu completar este também. Depois passamos para a categoria de exercício. E eu aqui basicamente tenho fazer aulas de pilates pela primeira vez. E sim, já fiz isso e gostei imenso. Até tenho alguma pena de não ter continuado, mas era um bocadinho caro para estar a continuar. Então agora tenho andado a fazer pilates em casa, só a ver aqueles vídeos básicos. Mas definitivamente o ambiente de aula é melhor, porque uma pessoa não se desmazela tanto e sabe que àquela hora tem de estar naquele sítio e fazer aquilo, então não dá muito para fugir. E depois também é sempre bom ter dicas de alguém que de facto percebe do assunto, porque em casa eu nunca sei se de facto estou a fazer bem, se há alguma coisa que eu deva melhorar ou não. Mas também está feito este objetivo.
Depois tenho que correr 10 km em 45 minutos. E quando eu fiz estes objetivos, eu estava naquela fase em que tinha participado numa prova de 10 km e estava assim super confiante que eu ia começar a correr 10 km super regularmente, que ia ser incrível. E eu neste momento demoro 1h10 a correr isto. É o meu recorde. E a verdade é que eu já não corro 10 km há meses. Eu agora tenho corrido muito menos. Quer dizer, eu tenho corrido regularmente, mas não costuma ser muito mais do que 5. Por isso, durante o verão, talvez vá começar a subir um bocadinho, mas não quero meter pressões de estar a correr uma certa distância num tempo, porque sempre que eu faço isso, acaba por correr mal. Por isso é que eu agora até sinto que estou a tentar ficar confiante outra vez só, a ter o hábito consistente de correr em vez de estar preocupada com o pace a que ando, porque sempre que eu me preocupo com isso, eu acabo por ficar muito mais desmotivada e acabo por me desleixar imenso, porque depois sinto que não estou a ter resultados como queria. Então, acho que não é bem um objetivo saudável, pelo menos para mim neste momento, em que faço isto de forma tão desportiva. Depois tenho que correr uma maratona. Que vai super ao encontro de tudo o que eu acabei de dizer agora. Mas correr uma maratona já é um objetivo que eu tenho há 2 ou 3 anos. Aliás, é o objetivo que me fez começar a correr. Mas mais uma vez, eu ainda nem sequer cheguei à fase da meia maratona. Por isso, eu acho que devia adaptar este objetivo para a meia, porque a meia eu estou confiante que consigo este ano. A maratona completa ainda não sei. E olhando aqui para o breakdown, algo que eu por acaso tenho de melhorar muito é procurar mais provas e participar em mais corridas, porque eu quero ficar mais familiarizada com o ambiente de uma prova, só para depois me sentir mais confortável no dia e, sei lá, um dia eu gostaria de eventualmente correr em certas provas no sentido de melhorar as minhas marcas pessoais e não só de participar, por isso acho que era agir mesmo em distâncias mais pequenas eu começar a fazer isso mais vezes. Eu por acaso participei numa em Gand de 5 km, mas lá está, foi mesmo só essa. E às vezes é mesmo chato toda a logística de uma pessoa ter de acordar cedo, ter de apanhar comboio, ir para lá, apanhar um outro carro. Então depende também muito assim de onde uma pessoa mora e se acontecem assim eventos. Eu tenho muita inveja de pessoas do Reino Unido porque eles lá têm imensas corridas de 5 km ao fim de semana. E eu adorava ter isso aqui também. E ainda também no ambiente de aulas, eu gostava de ter aulas de natação também, porque eu não sou nada confiante na água. Eu sei nadar, mas é no sentido de desenrascá-los, porque eu nunca aprendi formalmente a nadar. Então, eu faço as coisas sem estar propriamente a fazer bem ou mal. E é algo que eu tenho pena também, porque eu sinto que tenho vindo a adiar e eu gostava de ter mais confiança se eu estiver dentro de água. Não que aconteça muito, tanto rio como mar ou lago. Não é algo que eu faça frequentemente. Só que eu sinto que, à medida que vou ficar mais velha, tenho cada vez mais medo de ambientes aquáticos. No sentido de eu estar lá dentro. E eu não gosto de começar a ganhar este tipo de medos, então acho que ter aulas me ia ajudar a estar um bocadinho mais confiante e depois também ia ajudar em todo o outro aspecto, simplesmente de saúde, o meu físico e até capacidade de resistência, que é muito má no caso. Eu, por acaso, este desafio, eu não sei se vou conseguir completar ou não, porque eu já estive a procurar ativamente aulas de natação e professores, mas é complicado quando nos tornamos adultos, porque basicamente é quase tudo dirigido para crianças quanto a aulas de natação. E depois depende das alturas do ano, porque muitas coisas é só em setembro ou outubro que começam. Então agora nesta fase estou um bocado à espera a ver se daqui a 2 ou 3 meses consigo começar ou não. E depois por último no exercício tenho ganhar confiança numa bicicleta. Porque outra coisa que eu também nunca fiz muito, e eu cheguei a andar de bicicleta quando era mais nova, mas era literalmente à volta da casa. Então acho que isso não conta muito para situações de emergência. Em Berlim, eu cheguei a andar de bicicleta na rua e foi péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu sentia-me super ansiosa. Se eu tiver um carro a passar ao meu lado, eu acho que vou cair para cima do carro, vou ser atropelada. E o pior é que é super provável, porque até andar de trotinete, e mesma coisa andar de bicicleta, se eu vejo alguma coisa ao meu lado, eu penso, ok, tenho de me desviar, mas fico com tanta ansiedade de me estar até desviar que acabo de dirigir-me mais para um obstáculo, o que não é bom. E por causa disto, eu por acaso, há 2 meses, eu andei de bicicleta um bocadinho, mas
Não foi tão tranquilo como eu gostava de ser, mas foi num parque, então ser num parque acho que ajuda para eu ganhar um bocadinho esta confiança, para não ir logo para a rua. Mas é algo que já estava aqui meio esquecido, então eu tenho de recuperar. Por isso é que até é bom estar aqui a fazer isto. Porque eu quero estar apta para andar de bicicleta numa situação qualquer que seja preciso. Não é que vá ser uma necessidade, mas às vezes eu passeio de bicicleta. É uma ideia que parece agradável. Mas para mim não é neste momento porque eu tenho medo de cair, de ir contra coisa, de ir contra alguém. Então tenho de ultrapassar isto também.